Olá, sou o Bruno e, bom, tô fazendo vídeos de reviews de Critical Role e a campanha 4, mas também vamos falar um pouquinho de Hexatomb e de Ordem Paranormal, o RPG que eu assisto desde o início e, bom, talvez a coisa que fez eu gostar de RPG no geral. Enfim, vamos falar aqui sobre Hexatomb, teorizar um pouquinho, rapidinho. Mas enfim, pra quem não tá ligado, Hexatomb, Ordem Paranormal, Hexatomb vai ser o spin-off de Sangue, o último spin-off, inclusive, pra depois a gente tá entrando em Calamidade Parte 2 e encerrar a franquia de Ordem Paranormal. Pelo menos é a franquia principal até então. E, enfim, vamos lá. Tudo começou quando rolou um post no perfil de Ordem Paranormal, no dia 7 de setembro. No caso, 7 de setembro, inclusive, era um dia que tava tendo a lua de sangue, a lua vermelha, no caso, no mundo real mesmo. E o perfil do Ordem postou essa imagem. Todo mundo foi à loucura, porque, meu Deus, spin-off de sangue, finalmente spin-off de sangue. E bom, não demorou muito, até alguns dias depois eles só postarem essa imagem aqui e confirmarem o nome da temporada, a data da temporada, e todo mundo é à loucura e ficar super feliz. E passando rapidamente aqui também, a gente daí depois começou a ter esses posts que a gente hoje em dia já sabe mais ou menos a sequência. Que começou com esse post, 6 sacrifícios e um personagem lá atrás, e esse símbolo de marca. Esse símbolo, inclusive, é um símbolo daquele ritual que a gente descobre, que a gente viu no caso em Natal Macabro, a temporada de Slasher de Ordem que aconteceu ano passado no Natal, e que lá a gente tem um momento que a gente tem, no caso, a lápide da Lucy Lucina, a serial killer que estava matando várias pessoas, 6 pessoas em luas cheias, e que lá na lápide dela tinha esse símbolo, e também a gente viu esse símbolo aparecendo pelos killers, e também a gente viu esse símbolo no final e na cena pós-créditos, e que esse símbolo possivelmente vai ser importante para temporada no geral. Esse símbolo, inclusive, que é o símbolo que está aqui atrás do próprio Hexatomb. 6 sacrifícios. Depois disso, a gente teve essa carta que foi postada também, que está escrito aqui: farta-te um banquete superior à tua fome e sorva insaciável além da tua sede. A gente depois disso também teve, deixa eu ver, abaixar um pouco a música aqui também. Quem sabe faz ao vivo, mas beleza. No caso, a gente tem aqui, né? Na carta está escrito: o dia está chegando, o corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial, mas é possível que isso seja ainda mais antigo e difícil de encontrar. É difícil de encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. Uma andorinha só não faz verão, mas com o arpia acho que nós temos alguma chance. Temos que ter esperança, mesmo que nosso sangue queime de antecipação. O tributo vai ser torturoso, mas nem tudo é tão fácil quanto traçar um mapa. Depois disso, a gente teve outro post escrito 6 estigmas e um outro personagem de fundo. E depois disso a gente teve essa imagem postada essa última semana, onde está escrito: abata incolume o indigno que ousaria te flagrar. E esse post dessa imagem maluca e a expansão de domínio de sangue. Enfim, depois, recentemente a gente teve esse outro post, 6 desejos, e esse personagem aqui muito louco com esses símbolos. Vamos lá. Vou tentar resumir mais ou menos o que a gente sabe dessa temporada, para mais fins meus mesmos do que talvez para vocês, mas também para teorias. Enfim, a gente sabe que essa temporada é a temporada de spin-off de sangue, e que teve muitos spoilers e muitos comentários que o Sabut fazia por conta das roletas que eles faziam na live. Enfim, uma das coisas que a gente sabe é que o Bastet vai estar participando dessa temporada. Outra coisa que a gente sabe é que a gente sabia que os jogadores não sabiam que iam estar jogando essa temporada. Hoje em dia, se Hexatomb for gravado, a gente sabe que os jogadores já sabem. A gente não sabe mais ou menos o que isso queria dizer na época, se era só que estava muito longe, mas enfim, não vou passar muito tempo nisso porque eu acho, não consigo pensar algo muito relevante para isso. A gente sabe também que é uma temporada e o Sabit falou que tá sendo muito difícil para ele, que vai ser difícil. No caso, ele falou recentemente. Não sabemos o porquê, mas que vai ser difícil. E que Natal Macabro, de alguma forma, é,
Você não necessariamente tem que assistir Natal Macabro pra estar assistindo o spin-off de Sangue, Hexatomb, mas que Natal Macabro iria dar algumas pistas pra essa temporada, ia ser importante pra essa temporada de certa forma, ia ajudar, no caso, e que o Sobrevivendo ao Horror deu alguns spoilers sobre Hexatomb. Pelo menos essas são as coisas que eu tô lembrando agora. Talvez eu esqueci mais alguma coisa. Mas vamos lá. Partindo para as teorias e coisas malucas que vêm na minha cabeça. A gente sabe que essa temporada aqui, no final da cena pós-créditos de Natal Macabro, a gente tem aquele momento que a personagem é uma NPC, a Agatha no caso, maravilhosa, que aparece falando, mostrando, né, o Jai, o Aguiar e o Dalmo, que eles estão presos, a Ordem prendeu eles, e que eles já tinham encontrado outras dois killers, aparentemente. Possivelmente um dos killers era o killer da cabana, logo do início do primeiro episódio de Natal Macabro, e um outro personagem sorridente e tudo mais. E que a Ordem encontrou esses outros dois em locais diferentes, mas que eles tinham encontrado esses outros dois e tinha sido muito difícil de pegar eles. E que eles deram muita sorte de ter encontrado os três no mesmo lugar. Os outros três killers, no caso. Totalizando 5 pessoas. Depois disso também a Agatha fala que, ô louco, tinha mais um lá. Que a gente sabe que possivelmente é o personagem do Jor-El, o personagem do Matt, que colocou a máscara de caça-gente, caçador de gente. E que ele se tornou um outro killer. Muito se fala também, outra coisa, lembrei. A outra coisa que eu tinha esquecido é que Enigma do Medo tinha que lançar, primeiro Enigma do Medo para lançar o spin-off de Sangue, por algum motivo. Muito tá se teorizando porque Enigma do Medo utilizou o ritual de imersão, um ritual que a gente nunca tinha visto antes, e que talvez por conta disso, se mostrasse, se tivesse spin-off de Sangue, ia ter esse spoiler, no caso do ritual de imersão, que ia ser importante, traços pro Enigma do Medo, e que eles não queriam spoiler. Eu acho que talvez a gente vai ter o ritual sim de imersão, mas sendo bem sincero, eu acho que talvez seja muito por conta do perímetro e do lance do perímetro das coisas que aconteceram em Enigma do Medo. Algumas coisas deixaram de existir, por exemplo, o Calixto está vivo, e talvez essas coisas sejam mais relevantes e realmente importantes para estar aparecendo aqui, e talvez, sei lá, o Veríssimo aparecendo, e por conta disso de ser importante Enigma do Medo primeiro, porque agora a gente vai ter algumas informações do Enigma do Medo aqui já. Não sei, talvez a Mia apareça, não sei, é que tô sendo mais malucão. Mas enfim. A gente sabe que o Bastet vai estar participando, mas não, sinceramente, eu não lembro. Não lembro, talvez alguém consiga puxar. Eu não lembro se ele vai estar participando e jogando como o Henry. Não lembro. Na época, quando confirmaram que o Bastet tá jogando, eu tinha quase 100% de certeza que o Bastet ia ser o Henry. Mas aqui, a teoria principal hoje em dia é que a Ordem vai estar utilizando os Killers e vai estar utilizando eles de alguma forma para um esquadrão suicida, para estar fazendo alguma missão suicida para indo atrás do sino de Tenebres, de sangue e conhecimento. Sinceramente, eu não acho essa teoria tão legal, eu não acho que a Ordem faria isso. E existe então a outra teoria que hoje em dia está tomando mais força, que é a Ordem então vai estar utilizando uma espécie de ritual de imersão nos Killers, porque vai conseguir entrar na cabeça dos Killers, principalmente das máscaras, e conseguir ver o passado das pessoas que utilizaram essas máscaras lá no passado, seus antepassados, e conseguir ver, de alguma forma, a Ordem sabe que esses caras que utilizavam as máscaras têm relação com o sino de sangue e conhecimento, o sino de Tenebres, e eles sabem onde está o sino de Tenebres, e por isso esse ritual de imersão. Não sei dizer, essa teoria não me desce muito. E sendo bem sincero, eu sou muito voltado da teoria que essa é uma temporada de vilões. Eu acho, sinceramente, que aqui vai ser uma temporada que a gente não vai ter os membros da Ordem. Até porque é uma coisa que o Selbit falou, que obviamente fortalece bastante o lance, talvez, dos Killers, mas foda-se, eu não acho que vai ser os Killers. Eu acho que a gente vai ter os transtornados, e vai ser algo nesse sentido. E que talvez o difícil aqui seja porque a gente vai ver pela primeira vez uma equipe realmente vilã batalhando contra a Ordem ser os antagonistas dessa temporada. E que os vilões dessa temporada, eles vão querer fazer um evento da Lua de Sangue. Talvez o evento da Lua de Sangue seja o Hexatomb,
Hexatomb, inclusive, pra quem não sabe, é aquele editor que a galera já sabe, mas Hexatomb, Hexa são 6 e Hexatomb vem de Hectatomb. Hectatomb são sacrifícios de 100 bois ou de 100 pessoas, essa carnificina. E aqui a gente tá vendo muitos 6 sacrifícios, 666, diabo, essas coisas. Mas muito se fala do sacrifício dessas 6 pessoas. E também a gente tem o lance dos killers, de matarem 6 pessoas na lua cheia. Você já tinha tudo isso. Mas enfim, a gente inclusive na Natal Macabro tem muito lance de lua, né? Você tem o acampamento da lua bem-querência, você tem o Ricardo, personagem lá do Phelps, que ele tinha o lance da lua, inclusive quando ele na teoria morre, ele vê a lua virando sangue. Não me surpreenderia o Ricardo voltar aqui, de alguma forma. Mas, enfim, acredito eu que talvez o Hexatomb seja muito parecido com Desconjuração, que Desconjuração era um ritual, o ritual da Desconjuração, que era um ritual que muito se falava que, no caso, os scriptas estavam prestes a fazer a Desconjuração e que a Desconjuração ia ser feita, mas no caso a Desconjuração já tinha sido feita. Mas aqui talvez seja uma temporada em que a gente venha os Transtornados ou alguma equipe de vilões que querem fazer o Hexatomb, e que o Hexatomb justamente talvez seja um evento, fazer esse ritual para ativar a Lua de Sangue, que aí talvez seja na Lua de Sangue você consiga ter acesso ao sino de Tenebres de Sangue e Conhecimento, e daí aonde o diabo entra nisso, já não sei. A gente também tem uma outra coisa, que os killers em Natal Macabro, a Jai fala pro personagem do Jorel, tenta convencer ele a entrar aí pro lado dela, que fala justamente de que eles estão buscando a Coroa de Espinho. Coroa de Espinho, que é um item do Sobrevivendo ao Horror, é um item amaldiçoado, e talvez aí seja o spoiler do Selbit, porque a Coroa de Espinho eu não lembro, na verdade, não vou mentir, mas se eu não me engano a Coroa de Espinho é um item do Sobrevivendo ao Horror, e que talvez seja aí o lance do Sobrevivendo ao Horror, sendo bem sincero, não sei. Mas você tem a Coroa de Espinho, que é um item amaldiçoado, que é um item que todo dano de sanidade, gastando P, todo dano de sanidade que você toma vestindo esse item, você converte para dano de sangue. E que talvez os killers utilizariam isso em sentido de jogo, para estar utilizando isso, para estar buscando esse item, essa Coroa de Espinho, para estar justamente fazendo um pacto com o diabo sem enlouquecer, porque se você faz um pacto com o diabo em termos de jogo, você toma 10 D6 de dano mental. Basicamente você enlouquece. E talvez seja aí porque... Até no caso de Natal Macabra a gente sabe que a Lucina estava atrás do diabo para tentar fazer um pacto com ele, você tinha tudo isso. Então talvez os killers tenham esse lance de querer fazer um pacto com o diabo e eles saberem que fazer esse pacto com o diabo eles vão enlouquecer, e que por isso que eles estão buscando a Coroa de Espinho. Não sei, aí realmente são teorias. Mais uma coisa que tem que ser comentado é que esse personagem novo aqui parece ter uma coroa de espinhos. E assim, eu sinceramente eu acho que isso seja um personagem, mas não me surpreenderia disso ser um trono também. Ser tipo aquele trono do Game of Thrones, tá ligado? Aquele trono de ferro. E esse aqui são um trono de espinhos. Ou disso aqui realmente ser a representação da coroa de espinhos, não me surpreenderia. Mas uma outra teoria minha também aqui, eu não vi muita gente falando disso, é uma teoria que, também sincero, nem eu acredito muito nisso, mas que a gente tá tendo esses personagens, passando de vários personagens, teve esse, teve um outro, né? 6 sacrifícios, 6 estigmas e 6 desejos, e que muito se fala de, 6 sacrifícios, cada um dos personagens então vão ser sacrificados. 6 estigmas, será que cada personagem vai ter um estigma? 6 desejos, será que cada um personagem vai ter um desejo? Se 6 sacrifícios seja justamente desse personagem aqui, 6 estigmas sejam daquele personagem e 6 desejos sejam daquele outro personagem, ao invés de ser no sentido geral. Não sei, estou jogando no ar. Mas, enfim, tô gostando bastante do teor dessa temporada. Aparentemente, outra coisa, né? Uma temporada que vai se passar numa região que a Ordem nunca passou no Brasil. A Ordem já se passou em quase todas as regiões, menos no Norte e Nordeste. Muito provavelmente vamos ter uma temporada no Norte e no Nordeste. Se fosse pra chutar, eu chutaria Nordeste, mas não me surpreenderia sendo no Norte, talvez passando na Amazônia e tendo uma aniquilação como tema, e talvez uma temporada se passando nos tempos coloniais,
não me surpreenderia, sinceramente, até porque a gente tem todo esse lance mais antigo e de cartas falando sobre o período colonial e tudo isso. E principalmente aquele outro personagem aqui que parece muito um padre. Parece muito, mas aqui a gente já vê que tem nada a ver com o período colonial até então. Aqui também a gente vê um sino, é, talvez o sino de sangue e conhecimento. E também aqui a gente vê esse símbolo, né? Não vou estar conseguindo fazer aqui, mas basicamente é um símbolo muito zica, que não vou realmente estar conseguindo fazer, mas é um símbolo de sangue, né? Se você for ver aqui, tá justamente fazendo um símbolo de sangue. Aqui tá escrito Volt e, bom, aqui também a gente tem esse líder aqui, aparentemente, do culto, fazendo justamente esse símbolo. Então a gente tem realmente esse lance do culto ao diabo, talvez, ao culto ao sangue, e talvez a gente realmente vai ter os transtornados, finalmente. Eu adoro os transtornados, eu acho eles muito zicas, o conceito dos transtornados. Então talvez a gente tenha eles entrando aí, em prática. A gente também teve essa frase do que lugar engraçado. Eu, na época, na hora que eu vi isso, pensei, será que o Circo do Diabo? Porque muito se falava, talvez, o Circo do Diabo tá envolto essa temporada. Eu não vou tirar aí. De talvez essa temporada a gente vai ver o Circo do Diabo. E talvez seja uma temporada de entender como o Henry se tornou o diabo. Não me surpreenderia. Sinceramente, não me surpreenderia. Mas aí, como essa temporada terminaria, não sei dizer. Mas eu diria que a gente tem que pensar muito em relação a... Assim, eu diria que a gente tem que pensar talvez um pouco mais fora da casa e de tentar entender isso aqui. Por exemplo, a minha grande aposta aqui, já falando aqui, é a minha aposta. Que eu vou apostar as minhas fichas para essa temporada e que talvez eu já seja desmentido nos próximos posts que estão ocorrendo a cada 6 dias, contando com essa imagem, é postada uma imagem nova, e a cada 6 dias, contando com a imagem do personagem, é postado um personagem novo. Mas talvez eu até seja desmentidos, mas que a gente vai ter essa equipe de vilões, talvez o Circo do Diabo, talvez os Transtornados, que vão estar tentando fazer um evento chamado Hexatomb. O evento do Hexatomb consiste em matar 6 marcados, talvez, numa lua cheia, e matando esses 6 marcados, invoca a lua de sangue, e a lua de sangue talvez seja uma área paranormal, por exemplo, que nem o perímetro, e seja uma área aonde esteja o trono do diabo, esteja, no caso, o sino de sangue e conhecimento, e que talvez ali seja o inferno em ordem paranormal. Talvez esse seja um ambiente chamado inferno. E que eles estão tentando fazer isso por algum motivo, e que pra fazer esse objetivo vai ter esse cara aqui, vai ter essa coroa de espinhos. Foda-se. Essa é a minha aposta, essa é a minha loucura que eu vou estar indo. Eu não acho que, sinceramente... Assim, muito provavelmente a gente vai ter sim os killers, mas eu não tô conseguindo ver aonde os killers vão estar sendo colocados aqui. E se tiver os killers, a gente não vai ter todos os outros 3 killers, né? A gente não vai ter, no caso, a Jai. A gente não vai ter os 3 killers, até porque a gente já viu como eles são, e nenhum deles parece com aquele maluco com coisas de espinhos. Uma coisa que acabou de passar pela minha cabeça aqui quando eu tava falando é que talvez a gente veja como a Ordem capturou os outros 2 killers. Já que a Agatha falou que foi difícil pra caralho, talvez a gente tenha isso também. Nesse sentido de como a Ordem capturou esses 2 killers e de o lance do que a Agatha vai fazer, o ritual que a Agatha vai fazer com eles. A gente vai descobrir aqui, porque a gente vai descobrir o que vai significar esses símbolos, mas que a gente só vai ver esse ritual sendo feito em Calamidade Parte 2. Gente, é o Cellbit, e às vezes pensar muito no óbvio não ajuda, então, sendo bem sincero, não me surpreenderia isso. Mas enfim, galera, eu acho que é isso. Talvez eu faça mais vídeos relacionados a teorias, mas acredito eu que eu vou fazer vídeos também de review e de teorias pra Hexatomb quando a Hexatomb começar a sair. Valeu, fechou? Não sei se vou postar esse vídeo, mas se eu postar, obrigadão se você assistiu até aqui. Tamo junto, é nóis. E olhos sempre abertos.